Dando continuidade aqui ao nosso curso, da última vez a gente incluiu no nosso banco de dados a tabela vendedor e fizemos as ligações entre a tabela vendedor e a tabela venda, usando a chave primária de vendedor com a chave secundária ou chave estrangeira vendedor na tabela venda. Agora, se a gente observar com mais cuidado aqui as tabelas do nosso banco de dados, principalmente a estrutura, a gente vai observar o seguinte, Notem aqui o seguinte. A tabela cliente, eu tenho um campo nome. A tabela fornecedor também tem um campo nome. A tabela vendedor também tem um campo nome. A tabela cliente tem um campo telefone, fornecedor tem um campo telefone e vendedor tem um campo telefone. Aí nós temos a mesma coisa para e-mail, logradouro, número, bairro, cidade e estado. Então, o que acontece? A maioria dos campos são comuns em 3 tabelas. A gente poderia deixar o banco de dados dessa forma, mas a gente poderia simplificar o banco de dados transformando essas 3 tabelas em uma tabela só. E como seria isso? A gente iria criar uma tabela, então, onde o nome dessa tabela teria que, logicamente, representar algum nome que dê sentido a esses 3 títulos aqui, cliente, fornecedor e vendedor. Qual o papel desses personagens dentro do banco de dados? No caso, o cliente é uma pessoa que compra o produto de mim. O vendedor é uma pessoa que vende o produto para o cliente. E o fornecedor é uma pessoa, uma entidade do qual eu compro o produto para poder vender. Então, o que tem em comum nesses 3 personagens aqui é que com todos os 3 existe uma transação comercial. Então, todos eles, no caso, são um tipo de parceiro de negócio. Ou seja, são entidades ou pessoas com quem eu faço transações financeiras. Então, nesse caso, o nome parceiro de negócio, ele se encaixa bem no caso do cliente. O cliente pode ser um parceiro de negócio. O fornecedor também é meu parceiro de negócio. E o meu vendedor pode ser um funcionário, uma pessoa interna, como pode ser também um vendedor externo, uma pessoa contratada. Mas ele também é um parceiro de negócio. Por quê? Eu pago salário para o vendedor, se ele for um funcionário, e posso também pagar comissão para esse vendedor. Então, existe também uma transação financeira. Então, no caso, essas 3 entidades aqui, elas vão ser o meu parceiro. Parceiro de negócios. Pode até dar esse nome. Parceiro de negócio. Esse é o nome que eu vou dar na minha tabela. Então, eu vou criar uma tabela que comporte todos os campos das 3 tabelas, e mesmo no caso, esse campo diferenciado, que no caso aqui o CPF, eu posso manter o CPF, porque um vendedor pode ter um CPF. O fornecedor pode ser um fornecedor pessoa física, que vai ter um CPF, mas fornecedor geralmente é pessoa jurídica, ele tem um CNPJ. Então, esse campo aqui, eu posso manter o CPF e acrescentar nessa nova tabela parceiro de negócio
um campo chamado CNPJ. Ou eu posso chamar esse campo de DocID, que é o documento de identificação. Ou seja, se o meu cliente for uma pessoa física, o DocID vai ser o CPF. Se o meu cliente for uma pessoa jurídica, o DocID vai ser o CNPJ. No caso do fornecedor, se eu tiver um fornecedor, pessoa jurídica, o DocID vai ser CNPJ, e se for um fornecedor, pessoa física, o DocID é o CPF. E é o mesmo caso para o vendedor. Então, partindo para essa ideia, vamos no nosso banco de dados criar a nossa tabela para modificar a estrutura. Então, eu vou abrir aqui não é esse. Na verdade é o PG admin. Para eu poder dar a manutenção e fazer esse ajuste. Feito aqui, vou colocar a senha. Aí vou abrir minha tabela, ele pede a senha, né, daquele usuário que indicou para o curso. Feito isso, eu tenho disponível aqui todos os bancos de dados, né, desse nosso gerenciador, que é o Postgres. E o banco de dados que a gente está usando para estudo agora é o Comércio 2. Então, qual a ideia, né? Eu tenho, então, a tabela cliente, fornecedor e vendedor, que são as tabelas que têm campos em comum. E a tabela que possui campos, né, dos campos em comum, a tabela cliente é aquela que possui o campo a mais. Então, vou utilizar essa tabela como referência para eu criar a minha tabela de parceiro de negócio. Então, eu venho na tabela cliente, vou clicar com o botão direito, e eu tenho um local aqui onde eu vejo a estrutura da tabela, que é aqui, ó, scripts. Eu tenho aqui o Create Script. Então, quando eu seleciono aqui, ele me traz, né, o script de criação da tabela cliente. Então, eu vou aproveitar esse script e fazer a modificação necessária. A minha tabela nova, ela vai se chamar, então, parceiro de negócio. Certo? Posso dar esse nome, como eu posso simplesmente colocar assim, ó, P-negócio. Fica mais curto e fica fácil, no caso, para eu entender o que essa tabela está fazendo. A chave primária vai mudar, então aqui vai ser o P-negócio ID. O que mais vai se alterar na tabela? Aqui, então, vai mudar também. Vai ser o P-negócio. E aqui também. P-negócio ID. Isso aqui que eu estou fazendo é porque eu estou aproveitando o script para eu não ter que montar todo esse script na mão. Deixa eu ver se tem mais algum local para mexer aqui. Tenho aqui, ó. Negócio. E agora eu tenho aquele campo CPF. Né? Como eu comentei há um tempinho atrás, a gente vai mudar o nome disso para, por exemplo, DocID, que vai ser o documento de identificação do parceiro do negócio. Se for pessoa física, nesse campo vai guardar o CPF. Se for pessoa jurídica, ele vai guardar o CNPJ. Só que aí eu tenho que fazer uns ajustes. Por quê? O CNPJ ele tem um número maior do que o CPF. Então, só para vocês terem uma ideia, o CPF geralmente são essas casas aqui, ó. Okay? E o CNPJ, ele é dessa forma. Então, ele é maior. Então, eu vou deixar aqui um tamanho suficiente para caber pelo menos o CNPJ.
Então, vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pelo menos 18 caracteres. Então, eu vou deixar aqui um espaço de 18 caracteres para o DocID. Feito isso, prontinho. Eu já posso pedir para executar o script. Executou com sucesso. Se eu atualizar aqui as minhas tabelas, eu vou ter a tabela aqui, ó, P-Negócio. Já foi criada. Então, se eu fizer uma consulta nessa tabela, é uma tabela que vai estar vazia. Aqui, ó, não me trouxe registro nenhum. Posso até utilizar um count para me contar quantos registros tem na tabela. Não, retorna 0. Né? A tabela acabou de ser criada e está sem informação. Agora nós vamos para o próximo passo na próxima aula.